then I will introduce the speaker. Okay, so we're recording now, and I want to welcome... desculpe. Desculpe. Muito obrigado, então, a todos e a todas por estarem aqui conosco em mais uma edição das nossas palestras da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa. Então, essas palestras, elas ocorrem mensalmente, na primeira quinta-feira do mês. E hoje nós temos o prazer de ter o professor Harry Westphal Jr. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Harry possui doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e no Ames Laboratory do DOE em 2001. Entre 2013 e 2019, ele foi diretor científico do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e atualmente é o diretor deste laboratório. Ele é também coordenador do projeto e a construção das linhas de luz do Sirius, a nova fonte de luz síncrotron brasileira. E as suas principais áreas de atuação científica estão na física da matéria condensada, no uso da radiação síncrotron para o estudo de materiais, principalmente polímeros e materiais magnéticos, e no desenvolvimento de instrumentação para a luz síncrotron. Então, é um grande prazer ter o professor Harry, e hoje ele vai falar para a gente exatamente sobre o Sirius, que é a nova fonte de luz síncrotron brasileira de última geração para avanços científicos e tecnológicos. Harry, muito obrigado novamente e, por favor, pode começar a sua apresentação. Bom, primeiramente, muito obrigado, Rogério, pelo convite. É um grande prazer falar para vocês sobre esse projeto nacional, que é um projeto já de, acho que talvez o maior projeto científico já feito no país, né? Uma maior infraestrutura científica também. Então, eu espero dar uma visão geral para vocês e estimulá-los a convidar seus colegas para utilizarem essa instalação, que é aberta a todos os pesquisadores do mundo. Bom, antes de eu começar, essas são o cenário atual das fontes de luz síncrotron pelo mundo, né? Então, a nossa fonte de luz síncrotron está aqui, né? Como vocês podem perceber, no hemisfério sul são poucas as fontes de luz síncrotron, né? Na verdade, a primeira fonte de luz síncrotron no Brasil foi o chamado... Nós começamos do zero, não havia nada ainda. E hoje nós estamos com uma das 3 fontes de luz síncrotron de 4ª geração, né? Então, nós estamos aqui em Campinas, no estado de São Paulo, né? E esse é um mapa que mostrou o início, o nascimento da 4ª geração de luz síncrotron, que eu vou explicar durante o meu seminário. Mas lá em 2013, o projeto Sirius, na verdade, ele foi apresentado no fim de 2012. Havia um projeto de uma máquina de 3ª geração, mas o projeto Sirius de 4ª geração começou, de fato, no fim de 2012. Então, nós estamos com um pouco mais de 10 anos do projeto, né? E esse era o cenário mundial. Então, havia a expectativa de que existia um síncrotron de 4ª geração sendo construído na Suécia, né? Em 2013, ele estava sendo construído, ele veio a começar a operação em 2016. E nessa ocasião aqui, quando foi decidido fazer o síncrotron de 4ª geração brasileiro, foi uma decisão até estratégica de que o projeto que nós tínhamos de 3ª geração era excelente, mas para aquela época, não para 10 anos depois, como hoje estamos utilizando. Então, valia a pena apostar numa nova tecnologia para que ela nascesse já competitiva quando começasse, né? Então, esses 3 síncrotrons de 4ª geração hoje estão operando no mundo, né? Então, o Sirius em Campinas, o SRF, que é o síncrotron da Comunidade Europeia, e o MAX 4 na Suécia, né? O APS hoje está em construção, ele está em fase final, ele deve começar a operar em 2025, possivelmente, fim de 2024. O Spring-Gate, que tinha sido pensado nessa época, ainda está sendo desenvolvido, mas nós temos... Aqui a setinha saiu errado, né? Mas nós temos hoje vários projetos de 4ª geração sendo desenvolvidos no mundo, né? Em particular... A China também tem um projeto muito interessante, 2 projetos muito interessantes, né? Os Estados Unidos também tem 2 projetos, um síncrotron de alta energia ou de baixa energia. A Europa tem vários projetos. E nós temos novos projetos também começando, como o síncrotron, o African Light Source, também para uma discussão para se fazer um síncrotron na região do Caribe,
né? Assim como vários outros países no mundo estão desenvolvendo. Mas eu vou falar hoje sobre o Sirius, que está dentro do CNPEM. Então, aqui em Campinas, nós temos o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Ele é uma organização social privada, sem fins lucrativos, né, que é supervisionada pelo nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Então, ele tem um conjunto de instalações abertas para a comunidade científica brasileira e internacional, né, que é um parque de instrumentação que faz pesquisa interna. Nós fazemos desenvolvimento com a indústria local e também temos atividades de comunicação, educação. São os 4, basicamente, eixos que nós temos aqui dentro. Instalações abertas, pesquisa e desenvolvimento, interações com indústria e serviços e comunicação e educação, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o UVX foi que deu início a todo esse campus que hoje se chama o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? É o nosso síncrotron de segunda geração. Ele teve 22 anos de operação e criou a comunidade de síncrotron no país, né? Mas ele já está totalmente desativado, desmontado, já não existe mais, né? E hoje deu lugar ao Sirius, né, que é o síncrotron que eu vou falar para vocês. Mas aqui no campus nós temos também laboratórios de nanociência e nanotecnologia, laboratórios de biociências e biotecnologia, biorrenováveis, e um parque grande de laboratório de engenharia e instrumentação. Isso nos permite, como centro, então, atacar vários problemas como desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de processos da indústria bioquímica com produtos renováveis, desenvolvimento de métodos de nanofabricação e sensores, né? Isso, nesses laboratórios, a principal missão deles são esses desenvolvimentos. O Laboratório de Nanociência e Nanotecnologia também tem uma grande missão em torno de microscopia eletrônica, sobretudo, né? Um parque, talvez o parque mais avançado da América Latina de microscopia eletrônica. Mas, obviamente, a grande estrela do centro é o Sirius, né? que é o que eu vou falar para vocês. Antes de eu falar sobre o Sirius... eu esqueci de falar, mas nós temos hoje também uma escola, um bacharelado em a apresentação de tela. Rogério, acho que você está mutado também. Eu vou ver se eu consigo. Pode continuar, e aí eu vou ver se eu consigo fazer isso. Perfeito. Bom, eu vou fazer, então, antes de eu falar sobre o síncrotron, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, né? Então, desculpem aqueles que já têm maior conhecimento sobre o síncrotron, mas eu acho que vale a pena a gente falar principalmente sobre a principal pergunta que nasce para todo mundo. Qual a diferença entre uma fonte de luz síncrotron, um síncrotron usado como fonte de luz, e um síncrotron usado para colisor, né? Bom, o que nós conhecemos sobre a matéria... Harry, você vai ter que... Deixa eu compartilhar a tela. Compartilha a tela, Harry. Deixa eu fazer... Eu vou ter que sair para compartilhar de novo. Peraí. Vocês devem estar me vendo agora, de novo? Sim. Assim, estou vendo aqui do outro lado. Vou colocar em modo apresentação. Perfeito. Então, voltamos à apresentação. Então, está na vista do apresentador? Agora ok, sim. Excelente. Ok, então... Primeiro eu vou fazer uma introdução para vocês sobre o que é luz síncrotron, né? Mas antes de eu começar, obviamente, a primeira pergunta que todos fazem é qual a diferença de um síncrotron usado como fonte de luz e um colisor. Bom, no fundo eles têm o mesmo objetivo, que é testar hipóteses mecanísticas sobre a natureza da matéria, né? Então, como a gente sabe de forma bastante coloquial, né, a matéria é composta por moléculas e átomos ligados quimicamente que são compostos por elétrons, que tem um núcleo. Esse núcleo é formado por núcleons, que, bom, a gente consegue quebrar até a definição dos campos fundamentais, quarks e gluons, né? Bom, tipicamente um colisor, ele sonda essa região de energia relacionada a como os núcleos se formam, como que interagem, quais são os campos fundamentais, né, através da análise de equações. Os geradores síncrotron, nesse caso, são usados como colisores. O mesmo tipo de tecnologia para acelerar o síncrotron pode ser usada para gerar radiação eletromagnética. E aí sim, eles são usados para sondar esta região de escalas de comprimento e energia.
Basicamente, os síncrotrons como o nosso, as fontes de luz para de radiação eletromagnética, servem, no fundo, como né, para gerar lâmpadas de radiação eletromagnética, que a gente pode estudar agora como átomos são formados, como os átomos que ligações que são formadas, elétrons, né? Então, esse é o objetivo das fontes de luz síncrotron. E o que é luz síncrotron? Né? Ela é basicamente a radiação produzida quando partículas carregadas ultrarrelativísticas, ou seja, com velocidade muito próximas da luz, são forçadas a uma trajetória curva, normalmente através de campos magnéticos. Então, nós temos tipicamente um elétron, né, com uma certa velocidade, né, é submetido a um campo magnético, ele sofre a força de Lorentz e é desviado dessa trajetória, fazendo essa trajetória curva, e essa trajetória, então, quando a velocidade desse elétron é muito inferior à velocidade da luz, ele emite radiação eletromagnética, né, de amplo espectro, mas mais ou menos isotrópica, certo? De certa forma, quase isotrópica. Quando essa velocidade é muito próxima à velocidade da luz, esse elétron vai emitir uma radiação muito mais colimada por causa da contração de Lorentz. E essa radiação, então, é o que a gente chama de luz síncrotron, né? Obviamente, a gente, primeiro, não acelera apenas um elétron, segundo, essa trajetória, ela não precisa ser uma curva apenas, né? Aqui mostrando uma animação de como tipicamente emite. Esse um elétron, na verdade, são vários elétrons, e eles seguem várias trajetórias. Também seguir uma apenas trajetória curva, mas é a intensidade dessas curvaturas, o número dessas curvaturas que te dá a radiação eletromagnética, que depois as chamadas linhas de luz. Tá? Bom, radiação eletromagnética, nós temos basicamente duas características que nos dão o tipo de imagem que a gente faz com a radiação eletromagnética. Contraste e resolução são as principais delas. Então, contraste é dado pela forma como a radiação interage com a matéria. Resolução é dada, em última análise, pelo comprimento de onda que está sendo usado, mas também pelo tamanho do tipo de detetor, né, e pelas características da fonte emissora de radiação. Né? Então, por exemplo, a foto de uma pessoa, dessa mesma pessoa, feita em ondas de rádio, né, com um comprimento de onda bem maior, ela é uma foto de baixíssima resolução e um contraste que diz respeito a como ondas de rádio interagem com a matéria. Na faixa de micro-ondas, a gente já tem uma resolução mais compatível com milímetros, né, parece uma radiografia, mas é a mesma foto, só que um outro tipo de interação, um contraste, e um outro tipo de resolução pelo comprimento de onda. Quando a gente vai se aproximando do infravermelho, né, a gente tem outros tipos de características, assim como ultravioleta, que a radiação já passa a ser ionizante, ou os raios-x que nos permitem enxergar dentro dos materiais. Né, que é a grande, digamos, invenção da humanidade. Podemos enxergar dentro de uma pessoa, fazer diagnóstico, mas também enxergar características internas a materiais. Né. Eu vou explorar bastante essa área de raio-x, na verdade, aqui na minha apresentação. E como que se dá por que tem vários tipos de contraste que a gente empacota tipicamente num índice de refração, uma parte real e imaginária? Como que se dá? Por que essa interação é tão diferente? Bom, infravermelho normalmente interações moleculares, então é um fingerprint, né, uma assinatura de ligação de carbono, carbono e hidrogênio, né? Então o tipo de imagem, o contraste da imagem, a cor da imagem pode ser dada por esse tipo de presença de ligações específicas. Quando a gente já vai para uma faixa mais próxima à ultravioleta, né, aí a radiação é capaz de também excitar deformações, mas agora na nuvem eletrônica. Então, induzindo transições entre estados eletrônicos diferentes. Pode ser estados localizados, estados moleculares. Né? E quando a gente chega na faixa mais alta energia, aí, à medida que a gente vai aumentando a energia, o número de processos começa a ficar mais variado. Né? Então, você pode ter uma radiação, um fóton de raio-x, que atravessa sem espalhamento, ou ele é espalhado, ou ele induz, ele excita elétrons de camadas profundas, ou ele arranca elétrons dos materiais. Então, tem uma variedade enorme de fenômenos, e é com esses fenômenos e com detectores especiais para cada um desses tipos de fenômenos, seja na faixa infravermelho, seja em raio-x, cada um desses elétrons secundários ou fotoelétrons, todos esses fenômenos são analisados nas linhas de luz para obter informações sobre os materiais. Tá? E um síncrotron, como o Sirius, ele cobre todo esse espectro. Então, ele é um acelerador que gera radiação eletromagnética em todo esse espectro eletromagnético. Tá? Bom, obviamente, a gente não usa esse síncrotron para fazer fotos de pessoas, né? Mas aqui estão alguns exemplos de imagens que foram feitas aqui, o Sirius, durante o seu funcionamento. Né? E eu vou explorar em maior detalhe algumas delas.
obviamente as imagens podem ser imagem com contraste de infravermelho, por exemplo, da presença de fosfato em alguns fungos, ou pode ser uma imagem com contraste da presença de ferro por fluorescência, ou uma imagem de infravermelho da presença de amiloides em neurônio, ou uma imagem de um pólen ou de um coração, ou uma imagem com contraste da formação de cristais em uma célula solar. Então, qualquer tipo de material, como vocês podem ver, podem ser analisados com esses diferentes comprimentos de onda e diferentes resoluções que se obtém em um síncrotron. Tá? Bom, então essa é uma introdução rápida. Eu vou falar agora sobre o que significa quarta geração. Então, várias gerações de síncrotron. Né? Bom, tem várias definições tecnológicas para essa definição, mas para a gente entender o que são as gerações. Mas, essencialmente, como eu falei para vocês, a gente acelera elétrons. Esses elétrons aqui, estou mostrando, então, uma gota formada de elétrons. É isso que a gente acelera. Né? Então, as pessoas perguntam, mas esses elétrons se propagam em algum lugar? Não. Imagina que você tem uma gota de água de poucos microns, né? Na verdade, de menos de 10 microns de espessura e 1 milímetro de comprimento. E você remove todos os prótons e nêutrons com só os elétrons, cerca de 1 bilhão de elétrons. Essas são as unidades fundamentais que a gente acelera no acelerador de elétrons. Eu vou mostrar uma animação para vocês. Mas, como eu falei, contraste é dado pela interação da radiação com a matéria, a resolução é dada pelo comprimento de onda, mas o tamanho da fonte que você está iluminando o material, ela influencia na resolução diretamente. Então, você imagina fazer uma sombra com uma lâmpada grande, é bem diferente de uma sombra com uma lâmpada pequena. A imagem fica menos difusa quanto menor a fonte. Então, essa é uma regra geral. Diminuir o tamanho da fonte aumenta a resolução até que a gente chegue no limite dado pelo comprimento de onda, que às vezes também pode ser batido. Né? As gerações de síncrotron, né? Então a segunda geração, como o nosso UVX, nosso antigo síncrotron, esse tamanho transversal, a maior dimensão do feixe aqui transversal é da ordem de 1 milímetro. Da segunda geração para a terceira geração, esse tamanho caiu uma ordem de magnitude, foi para quase 100 microns da ordem de magnitude. E a quarta geração, que são esses 3 síncrotrons que tem hoje no mundo, mais uma vez caiu uma ordem de magnitude esse tamanho. Então, o que significa, trocando em miúdos, quando a gente olha, inclusive, a comparação do feixe, né, se eu fizer uma imagem transversal do feixe de elétrons emitindo a radiação, essa é a comparação da terceira geração com a quarta geração. Então, é como se fosse um laser pointer mesmo, que a gente emite no síncrotron, né, ele extremamente colimado, né, pequeno, e com uma fonte emissora, que é um feixe de elétrons muito pequeno. Que características são fundamentais quando eu chego, então, na quarta geração e tenho esse tamanho tão pequeno? Bom, uma delas é a coerência transversal. Né? Assim como nas telecomunicações, houve uma verdadeira revolução a partir do momento em que as telecomunicações passaram a usar a coerência da luz, né, como informação. Né? Então, houve uma grande revolução na quantidade de informação que a gente consegue transmitir pelas fibras ópticas. O mesmo está acontecendo com os síncrotrons. Explorar a coerência transversal nos dá a possibilidade de fazer imagens e observar a dinâmica de materiais que não era possível antes com as gerações anteriores. Um exemplo disso é quando eu tenho, por exemplo, um elétron apenas emitindo radiação, vamos dizer raio-x, e essas fendas têm um comprimento aqui de poucos angstroms, e eu teria um padrão de difração gerado pelas fendas pela interferência da radiação gerada por esse um elétron. Muito bem, quando eu tenho vários elétrons como num acelerador, esse padrão de interferência ele é destruído, né? Ele vai sendo a média de cada uma das frentes de ondas vai se sobrepondo e você vai perdendo o fenômeno da coerência. Na verdade, se a gente com conta simples mostra que a abertura de feixe coerente que eu posso iluminar as fendas e observar um fenômeno, ela é dada pelo comprimento de onda novamente e pelo tamanho, é a razão entre o comprimento de onda e o tamanho da fonte. Tá? Então, o que você quer, por isso que nas gerações de síncrotrons maiores, cada vez vai diminuindo esse tamanho, porque daí isso permite você ter uma região coerente do feixe melhor, e isso te permite fazer imagens. Você pode imaginar de forma bem simplista que uma amostra que não seja cristalina e que seja atravessada por um feixe de radiação coerente, ela vai gerar um padrão de interferência também, como esse padrão de difração, e a partir desse padrão eu consigo obter a imagem original. Para que eu faria isso? Porque eu não preciso daí de lentes. Né? Lentes são um limitante tecnológico para você fazer uma imagem. Quando eu consigo fazer imagens utilizando a característica de coerência transversal da radiação, eu posso fazer o que se chama de imagens sem lentes. Algumas das imagens que eu mostrei para vocês foram feitas assim, e eu vou mostrar outras. Né? Além disso, né, a gente também sabe da ótica geométrica simples que
Quando eu demagnifico uma imagem de uma fonte de radiação, né, o fator de demagnificação, eu botei aqui 1000 como sendo um fator bastante agressivo, mas é tecnologicamente factível, só que sempre o tamanho do foco ele vai ser uma proporção do tamanho da fonte, né, proporção geométrica. Então, quanto menor a fonte de radiação, menor o feixe de elétrons, porque as gerações vão melhorando, melhor a resolução de um feixe focalizado. E para que eu preciso de um feixe focalizado? Vou mostrar alguns exemplos para vocês, que é onde se eu quiser analisar uma nanopartícula ou quiser fazer um mapeamento das composição química de um material com um nanofoco e ver que tipo de elementos químicos tem nesse material. Então, para isso tudo é que é importante a gente ter a 4ª geração, né? E o Sirius, então, agora por dentro, ele então é um conjunto de aceleradores, não apenas um acelerador. Então, a gente tem um acelerador linear. Vou mostrar uma animação para vocês, que a gente vai passar aqui por dentro. Saindo do acelerador linear, o feixe elevado, esse feixe de elétrons é gerado no acelerador linear, né, através tem um catodo de emissão termiônica. Ele gera os elétrons. Os elétrons... Opa, acho que está dando... Os elétrons, então, eles são transferidos para esse acelerador. Chamado... Desculpa, acho que tem alguém com o microfone aberto dando... Espera um pouquinho que eu vou fechar. Beleza, já fechou de novo. E depois eles são acelerados, então, e eles são injetados nesse anel de armazenamento que a gente diz. E a partir daí, esse anel de armazenamento, então, o feixe de elétrons, como eu posso ver, aqueles pacotes que eu mostrei para vocês, eles estão circulando na velocidade da luz. São, na verdade, não é apenas um pacote, né? São 864 pacotes que ficam à distância de mais ou menos meio metro entre um e outro, distribuídos no acelerador, passando por esses dispositivos e emitindo radiação. A radiação é coletada nas linhas de luz que a gente chama. Camille, eu acho que o seu microfone está abrindo constantemente. Daí. Então, agora voltando à gota, esse feixe de elétrons, né, ele tem dimensões, como eu falei, né, são 864 pacotes, com essa dimensão de 20 microns por 2 microns, e na dimensão longitudinal, seja de 2 milímetros, e ele fornece radiação pulsada, então, né, a distância entre cada pacote, que tem da ordem de 1 bilhão de elétrons, né, cada elétron, na verdade, um pacote leva cerca de 1,7 microsegundos para fazer a volta no acelerador de 518 metros de circunferência, né? E a distância entre cada pacote é de 2 nanosegundos. Ou seja, essa radiação, como eu estou mostrando aqui, ela é pulsada em 500 MHz. Um pouco da história da nossa construção. Então, como eu mostrei para vocês, 2012, fim de 2012, foi a decisão de fazer um ciclo de 4ª geração, né? A partir de... fim de 2014, a gente foi feita então a pedra fundamental e o início da construção foi em janeiro de 2015. Em 2018, o prédio para a instalação dos aceleradores já estava pronto, né? E aqui, então, agora eu mostro um exemplo de uma das linhas de luz. Então, eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, eu vou mostrar basicamente essa saída aqui. Então, saindo o feixe de luz síncrotron, ele vai passar e vai até o fim da linha de luz, onde tem o experimento acontecendo. Então, nós vamos ver esse filme por enquanto. Então, o feixe de luz síncrotron, ele passa por dentro da tubulação, ele foi gerado lá no acelerador. Ele, nesse caso, a linha mais longa, a linha Carnaúba, né, ela tem essa magnificação, para chegar no X, né? E é onde isso acontece. Então, aqui no fim da linha de luz é onde tem os instrumentos para a gente ver. Então, o acelerador, né? Está invertido, né? Então, aqui, olhando do acelerador, a gente chega com os elétrons, então, agora lá dentro do túnel dos aceleradores. Os elétrons são transferidos para esse acelerador que fica aqui na parte interna, né? E eles são acelerados dos 150 milhões de eletronvolts até 3 gigaeletronvolts. Depois são transferidos para o anel de armazenamento e lá eles geram luz síncrotron, então, para cada uma das linhas de luz, essas estações experimentais que a gente usa para fazer os experimentos. Então, nós estamos fazendo o mesmo caminho por dentro dos aceleradores que eu mostrei antes para vocês. Muito bem, aqui algumas das linhas de luz, para vocês terem a linha Carnaúba, que a gente acabou de ver, né?
Então, ela tem uma série de detetores, ali é uma amostra. A linha KTT, eu vou mostrar alguns exemplos dela, né? Uma linha de espalhamento coerente, ela faz exatamente o que eu vou mostrar para vocês, ver os padrões de interferência. A linha é uma linha muito utilizada por físicos, engenheiros, para estudar materiais sobre sistemas. A linha IP é uma linha que permite fazer uma espécie de espalhamento ramo, um espalhamento inelástico de raio-x. E a linha Buia é uma linha de FTIR, basicamente espectroscopia de infravermelho, mas resolução nanométrica. Eu vou falar de alguns exemplos dela. Essas linhas são complementadas por laboratórios de apoio, que são disponíveis também para os pesquisadores que ganham tempo de feixe aqui no síncrono, para preparar suas amostras, para sintetizar alguma amostra. Normalmente as amostras precisam ser preparadas de forma especial. E depois o Centro de Computação Científica, que nós temos aqui, dedicado aos Sirius. Os pesquisadores, então, acessam esses computadores, onde a gente tem os nossos softwares que a gente desenvolveu e disponibiliza espaço de armazenamento e software e cluster de processamento para os experimentos feitos aqui no síncrono. Ele é dedicado às linhas de luz do Sirius. Muito bem, essas são as linhas de luz, então, hoje. O projeto Sirius tem uma fase, a primeira fase, essa fase começou em 2012, então, e vem até agora. Ela contemplou não apenas o prédio, mas também os aceleradores e 14 linhas de luz, 14 estações experimentais onde se usa a radiação síncrona. Essas são as primeiras estações, em verde aqui, né? Então infravermelho, dessas que eu mostrei no filminho, são as que estão disponíveis para a comunidade já. Nós temos um sistema aberto para competição, como funcionam os telescópios, para que eles estão acostumados, mas basicamente é um sistema onde todo mundo que quer usar a linha de luz submete uma proposta e ela é julgada por pares, né? Na verdade, é um processo de duplo anonimato distribuído. Todo mundo que participa da proposta julga a proposta. As propostas não vêm com endereço, com nome, elas todas têm que ser anônimas. E os pesquisadores dessa chamada todos avaliam de tal forma que cada proposta é avaliada por cinco pesquisadores diferentes. Depois um comitê junta essas avaliações e as melhores, cientificamente, são as aprovadas. Só aí é revelado, então, quem são os participantes. Nós temos mais 4 linhas de luz que estão em processo de comissionamento, que a gente diz, ou seja, elas estão recebendo feixe, mas nós temos experimentos especiais acontecendo com alguns usuários, que a gente chama de mais experts, são os friendly users, que nos ajudam a calibrar os instrumentos para depois disponibilizar. Então, essas 4 novas aqui vão ser disponibilizadas em muito breve para a comunidade de usuários também. Nós temos mais 2 que estão em construção aqui, em instalação, e outras 2 que estão em projeto. A gente teve que parar o ano passado esses projetos, porque, como eu falei, nós somos uma associação privada sem fins lucrativos. Então, todos os nossos salários, a luz, a água, tudo isso é bancado pelo projeto. Então, no momento em que a gente tem alguma instabilidade financeira no país, porque nosso financiamento é todo federal, nós temos, às vezes, tomar a decisão de atrasar uma parte do projeto para a gente, obviamente, conseguir pagar o salário de todo mundo. E foi isso que aconteceu nessa época, ano passado. O Brasil passou por uma época bastante difícil, os últimos anos aí. Agora esperamos que está tudo bem, né? A gente vai reconstruir o país, mas nós passamos por uma fase muito difícil. E essas 2 linhas, infelizmente, são inclusive linhas bastante utilizadas pelos físicos, sobretudo, né? A linha de fotoemissão com resolução angular, né? Mas a gente espera, a ministra esteve aqui a semana passada e eu já nos colocou a par da situação financeira e que vamos continuar, então, o projeto com financiamento como era prometido, né? Bom, nesse primeiro ciclo de propostas que a gente teve, nós tivemos, então, essa linha de luz aqui, a linha Manacá, que é uma linha de cristalografia de proteínas, ela é uma linha de luz utilizada especificamente para ver a estrutura tridimensional de proteínas. Então, ela foi a primeira linha a entrar em operação e ela está em fluxo contínuo. Então, ela não participou, né, dessa chamada. Essa chamada, então, foi para 5 linhas de luz: linha Embuia, Carnaúba, KTT, EMA e IP. Foram submetidas 325 propostas, né, e depois desse processo de avaliação, 125 foram as contempladas, né? Para ter uma ideia, do Brasil, foram 290 submetidas, 108 aprovadas. Então, quase que 3:1 a taxa de aprovação, né? Das propostas enviadas pelo exterior, 35 foram submetidas de diferentes países no mundo, né? Então, nós tivemos propostas da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, da Alemanha, Grã-Bretanha, França, enfim. E 17 foram aprovadas. As linhas de luz, as propostas são submetidas para cada uma das linhas de luz. Então, algumas têm uma demanda e oferta um pouco mais apertada, outros menos, né? Mas isso tipicamente é o que a gente espera que vai se manter.
da ordem de 3:1, sendo que são contempladas, em média, 20 propostas, mais ou menos, por semestre, em cada linha de luz. É o que dá tempo de fazer. Tá? E os resultados começaram a aparecer já. Não ainda dessa chamada de usuários, mas os usuários que vieram para comissionamento. Então, já tem os primeiros artigos de alto impacto que começaram a aparecer. A primeira Science que apareceu foi nessa linha primeira a ser aberta, né? Também foi, já tivemos um review feito com experimentos da linha Carnaúba, né? Uma Nature que saiu também a semana passada. Os experimentos com SARS-CoV-2 foram os primeiros experimentos que a gente permitiu fazer. Na verdade, a linha Manacá estava em construção e a gente abriu ela só para a comunidade que estava pesquisando, fazendo pesquisa em torno do vírus, né? Então, os primeiros resultados estão começando a sair agora em função dos experimentos que foram feitos naquela época, né? Bom, essas linhas, olhando dessa forma, né, que eu mostrei para vocês, essa é a disposição espacial delas, mas se eu olhar agora do ponto de vista científico, né, eu posso agrupá-las em 3 grandes áreas, né? Então, na área de matéria biológica e matéria mole, né, essas linhas elas cobrem diferentes aspectos. Então, desde a linha Manacá, que é uma linha de estrutura de proteínas, né, ela te dá a estrutura atômica de proteínas. A linha KTDT é uma linha que permite fazer agora a estrutura de células, então imagens, tomografias, através desse processo de interferência, né? A linha Embuia permite fazer, então, espectroscopia de infravermelho, então, não só estruturalmente, como a Manacá e KTDT, mas ela permite localizar que tipos de moléculas através desse fingerprint de infravermelho da ligação química, né? E cada molécula, cada tipo de biomolécula, né, os lipídios, proteínas, tem uma assinatura específica, então, é uma imagem que você pode fazer para cada uma dessas assinaturas. A linha Cedro, ela complementa muito a linha Manacá, no sentido de que ela também permite você observar a estrutura secundária de proteínas, né? E a linha Sapucaia, que é uma linha de espalhamento de baixo ângulo, que ela basicamente é um workhorse para vários sistemas onde você tem sistemas e você quer observar a sua geometria, tamanho, sua organização primária e secundária. Tá? Então, essas são as linhas gerenciadas por uma divisão que a gente tem dentro de matéria biológica e matéria mole. Outras linhas na área de matéria condensada, que mais para os físicos aqui, né? Em geral, são linhas que mais utilizadas pelos físicos, né? Então, vão desde uma linha que permite fazer a linha EMA, como eu mostrei antes, condições extremas de temperatura, pressão e campos magnéticos, e observar o diagrama de fase, estruturas que se formam em diferentes pontos do diagrama de fase, né? A linha Sabiá, que permite, é uma espécie de um magnetômetro bastante sofisticado, que permite você fazer curvas de magnetização, mas dependente do átomo que está contribuindo para a magnetização total do material, né? Então, tem uma resolução espacial e resolução atômica. E as linhas estão aqui muito mais a fase, né, o estado e as excitações. Então, as excitações de single electron, né? Então, medir a estrutura de banda, a linha SAP, né? É uma técnica de fotoemissão. E a linha de IP, que permite olhar para as excitações coletivas, né? Dinâmica de spin, de carga, de excitações coletivas dentro da matéria através do espalhamento inelástico. Então, basicamente, chega um fóton, ele doa um pouquinho de energia, né, para uma excitação coletiva e você observa o fóton espalhado, né? Então, essa é a linha IP. Então, as linhas de matéria mais biológica e mole, as linhas mais de matéria condensada, e aí uma área que a gente define aqui como matéria heterogênea e hierárquica, que tem um pouco de cada. Ela mistura conceitos da matéria. Então, matéria biológica dominada por entropia, matéria condensada determinada muito mais por energia, e a matéria hierárquica, que é uma bagunça. Solos são um exemplo típico, né? Então, você tem várias componentes, né? Mesmo baterias, né? Também você tem vários tipos de materiais combinados, né? Então, aqui, a gente, nessa divisão de matéria heterogênea e hierárquica, nós temos a linha Carnaúba, que é aquela linha longa que eu mostrei para vocês, permite, então, é uma nanosonda que permite analisar materiais. Linha Mogno, que é uma linha de tomografia. Linha Paineira, uma linha de difração, né? A linha de Quati, que é uma linha de espectroscopia de absorção de raio-x. Então, enquanto a linha Paineira te dá uma organização atômica de longo alcance, a linha Quati te dá a organização atômica de curto alcance. Então, saber que tipo de vizinhança atômica tem um determinado átomo de uma estrutura, né, que tipo de hibridização, que tipo de estado de oxidação, né? Até a linha Jatobá, que é uma das linhas que a gente parou, mas que vai continuar em breve, que te dá uma estrutura também local, ela mais ou menos ela cobre esse intermédio, estruturas atômicas de materiais não cristalinos e ainda de médio alcance, né? Muito bem, e agora eu vou mostrar um exemplo para vocês essas são várias linhas de luz,
Mas os grandes problemas são resolvidos quando você combina essas linhas de luz, obviamente, né? Então, nenhum problema você vai numa linha de luz e o resolve completamente. Você vai ter aspectos diferentes. E eu vou falar de um grande problema, que como exemplo aqui para vocês, que é o microcosmo dos solos brasileiros, né? Então, a gente tem os solos brasileiros, eles têm características especiais, né? Eles têm uma taxonomia especial, inclusive, e eles têm a compreensão desses solos especificamente para a gente resolver problemas mundiais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, né? Insegurança alimentar, elas passam por a gente compreender melhor o solo e compreender como os nutrientes, a dinâmica dos nutrientes no solo e quais as estratégias de manejo que sejam mais sustentáveis do solo, né? Então, a informação microscópica em múltiplas escalas de comprimento é que a gente espera que vai guiar esses desenvolvimentos. Tem muitas perguntas que a gente não sabe a respeito das particularidades do solo brasileiro e que vão influenciar, inclusive, nos tipos de fertilizantes e futuro de alguns tipos de recursos, como fósforo, que a gente sabe que vão acabar na humanidade. Então, e o Brasil depende essencialmente do solo, talvez o nosso maior bem aqui no Brasil hoje seja o solo. Bom, eu posso utilizar várias dessas linhas de luz para compor uma ideia completa sobre os nutrientes. Aqui, nesse caso, eu vou mostrar exemplos, eles não são exatamente do mesmo projeto, mas que eles compõem uma história completa sobre a pergunta: onde estão certos nutrientes no solo? Onde eles foram parar e como eu faço para removê-los? Então, vamos pegar o fósforo, por exemplo, né? O fósforo é um nutriente que, nos solos tropicais, em particular, esses solos eles foram lixiviados por muito tempo e eles grudam o fósforo em algum lugar, e você, para fertilizar o solo no Brasil, você tem que supersaturar com fósforo, né? Até um ponto que chega alguma coisa na planta, né? E a pergunta é: aonde foi parar esse fósforo? E como eu faço para desmobilizá-lo de lá, né? Muito bem, então eu posso começar desde pegar aquele instrumento super sofisticado e botar um vasinho com uma planta e olhar para a raiz dessa planta, né? Então aqui já é uma imagem na carnaúba dos elementos químicos, alguns, né? Então você tem uma nanossonda e você pode variar para saber a dinâmica do gradiente de elementos químicos, né? Então aqui a raiz, obviamente, ela está em escuro, ela não foi imaginada, eu vou mostrar uma próxima imagem, mas vários elementos como ferro, titânio, manganês, em função do tempo, à medida que a raiz vai penetrando nessa região e vai entrando na região da linha de luz, né, a gente consegue fazer imagens dessa raiz e sobre a composição química do solo em torno dessa raiz, né? Mas isso, numa outra linha de luz na mão, com uma fotografia no solo, já não tem especial química, nível de detalhamento grande. A descrição dos vasos da raiz, com o solo, com os gases, com os fluidos. Depois eu posso pegar nessa mesma linha um pedaço desse solo, né, que a gente chama de macroagregado, para entender aonde está a matéria biológica, como se conectam os poros desse agregado, como que os fluidos fluem por esses poros, né? Depois eu posso ainda pegar e ir para uma outra linha de luz e falar: bom, mas o ingrediente fundamental aqui é esse quadradinho. Esse aqui é um ingrediente onde eu tenho agora certos micro-organismos dentro dele, e ele não se desfaz, digamos, quando ele não tem uma dinâmica muito grande, mas é nele que acontece, por exemplo, a redução e oxidação de elementos químicos. Então, tirando aquele pedacinho agora já de 10 microns, então eu saí de vários centímetros para 10 microns, agora para as linhas Carnaúba e Cateretê, e eu posso fazer uma imagem de onde estão os elementos químicos, agora já com resolução nanométrica, e como eles se relacionam com os poros e conectividade dos poros, porque ali devem ter os micro-organismos, né? Então, e como que isso promove as reações de oxidação e de redução, que são essenciais para que os nutrientes vão para as plantas, né? Além disso, eu posso pegar os micro-organismos e agora estudar como que esses micro-organismos, no caso de fungos, por exemplo, através do infravermelho, como que eles retiram o fósforo de alguns elementos do solo. Eu posso fazer amostras especificamente desenhadas para isso, e como que é essa troca de elementos, por exemplo, dos fungos com as plantas, que eles vivem em simbiose. O fungo não faz fotossíntese, mas ele quem tira o fósforo primariamente do solo e troca por carbono que a planta produziu por fotossíntese. Então, como que a gente entende essa dinâmica entre eles? Você tem que olhar daí mais especificamente do elemento químico. E o infravermelho é ideal para isso.
Mas depois eu posso olhar uma escala mais fina ainda e saber, tá, mas através de que enzimas que isso é feito, né? E aí a linha Manaká, então, agora me dá a estrutura tridimensional dessas enzimas, né? Elas podem ser metaloenzimas, por exemplo, que tem todo um scaffold aqui da proteína e um elemento metal no meio da proteína que promove certas reações químicas. Depois eu posso ir ainda mais fundo ainda e me perguntar a respeito do estado de oxidação desse elemento e olhar só para o elemento, por exemplo, cobre nesse caso. Tá? Então eu posso sair lá da escala macroscópica, né, da planta até o nível da reação química que está acontecendo. Né? Isso aqui é na área de uma outra área importantíssima, saúde, né? Eu posso também combinar linhas de luz, como nesse caso, que é sobre a organização e degeneração de neurônios, né? Então, na linha Mogno, eu posso começar fazendo uma imagem tridimensional desses neurônios, né? Então, aqui uma imagem de uma parte do córtex de um camundongo, né? Então, foi retirado esse pedaço de córtex, foi usado uma espécie de contraste especial para a gente poder olhar para os neurônios, e nessa imagem feita na linha Mogno, aqui que você vê já é a arquitetura dos neurônios, né? Então, como que eles se organizam, e como que você correlaciona certas doenças do sistema nervoso com as diferentes organizações. Depois você pode pegar e isolar um neurônio desse e por infravermelho, né? Nesse caso aqui, esse neurônio foi crescido numa placa de ouro e a espectroscopia de infravermelho nos permitiu ver como é a composição química desses neurônios e se eles formam, por exemplo, aqui nesse projeto, né, eles estavam procurando a formação de amiloides. Então, no infravermelho, né, esses amiloides, eles formam certas placas, né, mas eles dão uma assinatura em infravermelho muito específica. Então, eu posso fazer imagens tanto com a cor de infravermelho que não corresponde ao amiloide e com a cor que corresponde ao amiloide, né? E aí eu consigo ver, por exemplo, nesse detalhe aqui, isso aqui é um neurônio, é um desses neurônios, né? Não por raio-x mais, mas por infravermelho, né? E um detalhe da formação dessa placa amiloide, que depois eu posso testar hipóteses sobre a formação de doenças como Alzheimer, né? Muito bem. Eu vou passar um pouco adiante, acho que o tempo já está... Eu perdi o tempo aqui, Rogério, não sei mais como que nós estamos. Teve essas interrupções, então não se preocupe muito, não. Tá. Bom, eu vou varrer alguns outros exemplos. Esses são exemplos que eu mostrei para vocês de pesquisa mais integrada entre as diferentes linhas de luz, né? Mas eu acho que, em função do tempo, eu vou passar alguns outros... passar aqui para alguns exemplos mais específicos aqui. Por exemplo, essa mesma linha de infravermelho que eu mostrei para vocês, a gente pode usar para aqueles que fazem pesquisa em blendas poliméricas, né? Então, uma blenda polimérica, normalmente a gente tem separação de fase entre dois tipos de polímeros, né? E o infravermelho é extremamente útil para você entender, por exemplo, a imagem através de certas ligações químicas, onde que se localizam nessa separação de fase entre dois tipos de polímeros, onde que se localiza e que tipo de polímero que tem, qual é o tipo de interface entre essas blendas, né? Na área de física, por exemplo, a linha de espectroscopia de raio-x moles, né, ela permite várias técnicas, uma delas interessante, né, é a chamada técnica, agora já passando para a parte de transferência de cargas entre polímeros condutores, né? Então, através da espectroscopia de absorção de raio-x, né, e de fotoemissão, é possível você diferenciar estados localizados em polímeros e estados delocalizados, por exemplo, que fazem transferência de carga entre um material polimérico e um substrato, né? E a gente pode usar o tempo de vida de um buraco na hora de uma fotoexcitação como um relógio de femtosegundos para a gente poder enxergar esses processos de transferência de carga, né? Então, aqui é um exemplo desse polímero, por exemplo, também um grupo de usuários, né, observando através da espectroscopia, né, qual é o tempo de transferência entre a matriz, o substrato e um polímero condutor, né? Na área também de física, espectroscopia de diferenciação, apesar da linha não estar pronta, a gente já está utilizando coisa feita por fotoemissão com resolução angular, né? Então, é a estrutura de banda do cobre, né? E você pode utilizar já esse instrumento, mesmo que offline, para fazer experimentos nessa área de física. E ainda em física, nas condições extremas, a linha que eu mostrei para vocês antes, né? A linha EMA, né? Então, ela permite a gente chegar desde pressões de centenas de gigapascal
temperaturas desde próximas do zero até 6.000, 8.000 graus, né? E com células de alta pressão e campos magnéticos. Acabou de ser instalado o campo de 11 Tesla, né? E aí para quê? Para testar diferentes fases da matéria. Um exemplo interessante foram os usuários também, desses usuários de comissionamento. Eles queriam observar, testar uma hipótese sobre essa supercondutividade em altas pressões, né? Então eles queriam ver se, à medida que eu aplico pressão no material, ele se torna supercondutor. Isso está super na moda agora, né? Supercondutores de alta temperatura crítica, mas que funcionam em altas pressões. Então, o que eles estavam basicamente medindo era qual é o tamanho da célula unitária, quão compactos ficam os átomos, de fato, quando eu aplico pressão, e se isso é equivalente a aplicar pressão química. Então, depois, porque, obviamente, para aplicações convencionais, eu não vou poder ficar necessariamente aplicando pressão no material. Então, como se compara a pressão química, de eu enfiar alguns elementos químicos novos, e a pressão hidrostática, né? Então, através da difração em altas pressões, eles testaram essa hipótese e observaram aqui, inclusive, que para certos materiais, né, a dependência não monotônica da pressão química é totalmente diferente da pressão hidrostática, né, que eles achavam que seria até parecido, né? Isso, como todo processo de pesquisa. Agora, segue uma nova hipótese para tentar entender qual é exatamente a contrapartida de pressão e pressão química, né? Deixa eu passar aqui outros exemplos. Na linha Carnaúba, né? Então, aquela linha, para vocês, essa linha mais complexa aqui, né? Então, aqui eu tenho um material, ele fica refrigerado, inclusive criogenicamente. Eu tenho vários tipos de detecção que acontecem simultaneamente aqui na linha de luz, né? E eu posso observar, como naquele exemplo da metaloenzima, né? Então, eu tenho alguns aglomerados de proteínas e eu venho com feixe nanométrico para fazer uma espectroscopia de raio-x dessa enzima. O que essa espectroscopia lhe dá? O estado de oxidação do metal na metaloenzima, nesse caso, né? Então, eu consigo ver como que o estado de oxidação varia dependendo do potencial que eu estou aplicando, da qual essa enzima está inserida, né? E, nesse caso, eles estavam interessados nisso para o famoso water splitting, né? Para a separação do hidrogênio e oxigênio, né? Na linha KTDT, vou mostrar um último exemplo, né? Que é fazer nanotomografia de membranas de filtração. Então, esse é um projeto que é feito uma colaboração dos pesquisadores aqui, com os pesquisadores do KAUST, King Abdul University of Science and Technology, né? E a ideia aqui é, bom, microscopia eletrônica, eu consigo observar, obviamente, padrão geral de uma membrana, mas eu não consigo ver em 3 dimensões um pedaço intacto de uma membrana de filtração e como que esses poros se interconectam. No caso aqui era a membrana de filtração de água, né? Então, eles removeram um pedaço inteiro, e isso aqui é uma tomografia com resolução nanométrica, feita na KTDT, desse pedaço que você compõe da física para entender como estão conectados esses poros, qual o tamanho. Então, aqui 2 tipos de polímeros que fazem membranas, como são os tamanhos desses poros, como eles estão conectados, e aí usar isso em simulações, inclusive, de hidrodinâmica em meios porosos, né? Deixa eu pular mais para frente aqui, né? Um último exemplo que eu vou mostrar da linha Mogno para vocês, que é muito interessante, foi inclusive um exemplo feito por pesquisadores da Europa. Eles foram os primeiros usuários de comissionamento da linha Mogno, né? Eles estavam interessados em entender como que é o processo de infecção de uma planta pela famosa Xylella fastidiosa. Ela foi o tema de pesquisa há muito tempo aqui no Brasil, uma bactéria que afetou vários tipos de plantações. E ela, recentemente, tem sido motivo de grande preocupação na Europa, porque ela está afetando, está matando várias das oliveiras e várias das videiras, né? E ainda, apesar da gente entender bastante sobre o genoma dessa planta, o processo de infecção, formação de biofilmes e como que mata uma planta ainda é pouco compreendido, né? Então, os pesquisadores, é uma colaboração entre pesquisadores da Inglaterra e da Itália, que vieram para cá, e eles... ao invés de trazer as plantas para cá infectadas, porque isso, na verdade, eles não poderiam usar esses experimentos em nenhum lugar da Europa, porque não podem nem circular com essas plantas, né? Nessa altura, aqui no Brasil, a Xylella já está adaptada ao nosso ambiente, então eles fizeram uma colaboração com pesquisadores aqui, de agronomia, que prepararam pequenas oliveiras com a infecção da Xylella e vieram estudar aqui na linha Mogno, né? Então, isso aqui já são... Eles basicamente estão testando hipóteses sobre como é a morte dessas plantas, né? E quais plantas são mais resistentes, por que elas são resistentes, o que isso tem a ver
com, por exemplo, o tamanho dos vasos, porque aparentemente a planta morre e não consegue mais reter água. Os vasos começam a colabar e ela e parece estar relacionado o tamanho, a distribuição desses tamanhos dos vasos com a capacidade ou não do cultivar se resistir a essa infecção, né? Então, esse é um projeto em andamento, é parte da tese de uma da professora Tina, da aluna professora Tina Ruse, de Southampton. Eu achei que era um exemplo interessante. Ainda na área também biológica, né? Isso aqui é uma das primeiras imagens, a linha mogno, além de fazer essas tomografias, como eu estou mostrando aqui para vocês, ela permite, aquela que eu mostrei do solo, ela também permite fazer o que a gente chama de zoom tomography. Às vezes você quer uma resolução altíssima de um objeto, mas você não consegue fazer, por exemplo, um material centímetros com resolução nanométrica. Mas essa linha ela funciona mais ou menos como um Google Maps. Você pode definir regiões de interesse e fazer uma nova tomografia de mais alta resolução. Isso aqui mostrando o conceito como funciona. Então, um inseto, né, uma imagem fresquíssima, foi feita há poucas semanas atrás. Isso aqui é a cabeça de um Aedes aegypti. E aí a tomografia em zoom, não é um zoom digital, é um zoom óptico mesmo na linha de luz, né? Você consegue ir focalizando até um ponto e enxergar melhores detalhes dos olhos do inseto, né? Isso aqui vai virar um projeto de pesquisa agora, para a gente entender melhor como é que os insetos são infectados, na verdade, por vírus, e como que acontece desde ele ingerir o sangue infectado até ele propagar e chegar nas glândulas salivares para ele transmitir, né? Isso tem um impacto gigantesco sobre a nossa compreensão, né, das futuras doenças transmitidas por esses arbovírus, né? Muito bem, o número de exemplos que eu mostrei, acho que eu vou parar por aqui. Tem vários exemplos, podemos discutir mais alguns deles. Só algumas considerações finais. Acho que uma coisa que foi importantíssima nesse projeto, eu não tive oportunidade de falar muito sobre isso, estava focando mais na ciência, é que todos os instrumentos foram desenvolvidos com tecnologia nacional, né? Eles foram desenvolvidos aqui e passados, licenciados para empresas nacionais que fabricaram esses instrumentos e fabricam até hoje, vendem para nós e podem vender agora para outros síncrotros, né? E para outros laboratórios também. Então, equipamentos de detetores de raio-x, de área, equipamentos de blindagem, equipamentos de alta complexidade, vácuo também, né? Tudo isso foram investimentos nacionais no setor industrial brasileiro, né? Que todos os ímãs dos aceleradores, por exemplo, os eletroímãs, foram feitos por uma empresa de motores e geradores, né? E eles aprenderam uma nova tecnologia e isso teve influência agora nos novos motores que eles estão fazendo. Da mesma forma, a empresa que fez os detetores aqui no Brasil, de raio-x, ela aprendeu tecnologias que ela é uma empresa de telecomunicações e as tecnologias aprendidas foram transferidas para essa área. Então, é uma mensagem de que Big Science ela retorna para a sociedade muito mais do que a ciência, inclusive. Ela retorna através de capilarização de conhecimento para outros setores, né? Bom, tem vários dos experimentos que são possíveis a gente fazer em ambientes simulados, né? Eu mostrei alguns deles. E temos várias escolas, workshops e congressos. Então, aqueles que têm interesse em acompanhar, eu vou deixar aqui o nosso QR Code para vocês, para aqueles que tiverem interesse, podem se inscrever para a gente mandar informações e falar que a nova rodada de pesquisa está aberta, né, proposta de pesquisa está aberta. Então, aqueles que tiverem interesse em submeter proposta de pesquisa, até dia 24 de abril está aberto, então, a chamada para os pesquisadores interessados em usar uma dessas técnicas que eu mostrei para vocês. Tá bom? Eu vou parar por aqui, eu agradeço a presença e a atenção de todos e fico aberto para perguntas. Então, muito obrigado, Harry, pela apresentação, foi excelente, é incrível ver a ciência que está saindo desse grande projeto de infraestrutura, uma amplidão imensa de resultados em várias escalas, é realmente impressionante ver isso. Tem duas perguntas aqui no chat, uma é do Diego Nonato, ele fala assim, no caso, a radiação síncroton pode ser usada para analisar como que ocorre a radiossíntese dos fungos que se adaptaram à radiação de Chernobyl? Nossa, desculpa, como é o nome Diego mesmo? Nonato. Diego, essa é uma pergunta interessantíssima. Sim, pode, e esse é um problema em aberto, e eu acho, inclusive, que seria muito interessante trazer um projeto como esse, não só pela resistência, uma das questões mais importantes hoje, quando a gente fala em uso da radiação síncrona, ou de qualquer radiação, microscópio eletrônico também,
em materiais biológicos, que é onde a gente tem as grandes perguntas hoje, eu acho, inclusive, para a sobrevivência da humanidade, elas dependem essencialmente da resistência da matéria biológica à radiação. Tá? A gente não entende muito bem os mecanismos de degradação nem nos experimentos em síncrotron, muito menos como que a evolução levou a organismos que, na verdade, até fazem uso de radiação ionizante, né, como alguns tipos de fungos. Então, sim, pode ser utilizado e eu acho que é uma excelente ideia. Se tiver uma ideia boa para aplicar, eu recomendo que aplique para essa próxima chamada. Ótimo. O Horácio Fernandes, ele agradece a sua apresentação e ele gostaria de saber como se compara a luminosidade síncrotron com as novas gerações de laser nos raios-x e se esses últimos virão a ser competitivos a curto prazo face aos síncrotrons. Ótima pergunta também, Horácio. Existe até uma confusão na comunidade, né? Porque os lasers de elétrons livres, que a gente diz, eles também foram chamados no começo de fontes de quarta geração, fontes de luz de quarta geração. Ao mesmo tempo que os síncrotrons também são fontes de luz e também foram chamados de quarta geração, né? A grande diferença é que os lasers de elétrons livres, eles produzem radiação pulsada de altíssima intensidade em um espaço muito curto de tempo. Então, nós estamos falando de pulsos de femtosegundo de altíssima intensidade. Normalmente, eles são destrutivos, então você não consegue repetir uma mesma amostra com feixe, né? Por exemplo, mesmo para biologia estrutural, você vaporiza as amostras que você põe sobre esse feixe. Então, uma tomografia como essa não é possível você fazer de um inseto, porque no primeiro frame você já vai destruir, né? Você pode fazer desde que tenha a repetição de amostras diferentes na frente do feixe. Mas os lasers de elétron livres te permitem acessar escalas temporais que os síncrotrons não podem acessar. Então, eles são complementares nesse aspecto. O fluxo médio dos dois é muito parecido, o fluxo de fótons. Os lasers de elétrons livres, eles normalmente têm menos estações experimentais. Não dá para você ter, por exemplo, no Sirius você pode ter até 40 estações funcionando simultaneamente. Nos lasers de elétrons livres, eles são mais especializados. Então, tem poucas estações experimentais e elas normalmente vão trabalhar, o grande nicho desses equipamentos é realmente fenômenos em escalas temporais muito curtas. Enquanto os síncrotrons, o que a gente chama de anel de armazenamento, que não os dois são tipos de síncrotron, mas esse que eu falei hoje é um anel de armazenamento, os lasers de elétron livre são outra classe, mas eles se complementam nesse sentido. Um é mais para resolução temporal, pulsos muito intensos de raio-x, e o outro é para experimentos mais gerais como esse, e eles dificilmente vão competir. Eles eles cobrem escalas de tempo, da mesma forma que um colisor também, grosso modo, um colisor não é usado para fazer esse tipo de experimento, mas ele nos dá informação em outro nível da matéria. No caso do laser elétron livre, eu acho que ele cobre mais realmente escalas temporais. Então, eles não vão competir, eles vão se complementar para sempre. Tanto que países que têm já laser elétron livres estão agora construindo os anéis de armazenamento de quarta geração. E vice-versa. Quem sabe nós, no futuro, vamos querer também construir um laser elétron livres aqui no Brasil. Uhum. Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer para o Harry, por favor, pode abrir o microfone. Acho que não há mais perguntas. Só uma... Posso fazer uma pergunta? Sim, Conceição, por favor. É assim, foi muito interessante, gostei imenso, apesar de não ser a minha área, mas gostei, acho que é muito interessante e vou aconselhar aos meus colegas da Faculdade da Matéria Condensada. Mas este tipo de fonte de luz existe em vários sítios. O que existe no Ruanda, o LAMP, é uma escola para preparar as pessoas para utilizar isto. Ou lá não existe uma fonte de luz sincrotrão, pois não? Não. Mas existe no Sésamo, não existe? Sim, o Sésame é um síncrotron do Oriente Médio, né? É uma colaboração entre vários países, né? Na Jordânia. Na Jordânia, exatamente. Então, colaboração entre Israel, Jordânia, Irã. São vários países que juntos fizeram, e a Unesco eu acho que teve um papel muito importante em promover essa associação. E ele é um dos síncrotrons do mundo, sim, está lá no mapinha. Uhum. Mas quer dizer, as pessoas que fazem formação no LAMP depois podem ter acesso, por exemplo, ao Sirius, não é? Sim, o LAMP. Em África não há nada.
Em África, hoje há um projeto para construir o síncrotron africano, mas ainda não há um síncrotron africano. Mas nós esperamos que vai haver e o Brasil vai ajudar também, vai colaborar nisso. Acho que you did understand something important. Yeah, I understood some of it, yes. Yeah, I wanted to ask you, how many beamlines is it, the maximum number of beamlines that you are capable, once you completely build it out? About 40 beamlines, 40. About 40, okay. And you also stated that the among the approved proposals for beamlines, there were 17 from outside of Brazil. And I was wondering, do you know how many of those were from other Latin American countries? I can search for this number, but I know that there were proposals about 4 or 5 from Argentina. I think about 2 from Mexico. Maybe half of them from Latin America. I see. Half. Okay, great. Okay, thank you. Great presentation. Great presentation. Thank you. Thank you. I have one question. Desculpa. Claro, vai só. Não. Antes de mais, gostaria mesmo de agradecer pela apresentação, porque eu já estive no síncrotron, mas quando estamos com alguém que esteja a falar a nossa língua materna, é mais fácil assimilarmos os conceitos. Vi que logo no mapa que colocou, a mostrar que no hemisfério sul só tem 2, ou no Brasil e outro na Austrália, ficou logo patente que a África, nem na África do Norte, nem na África do Sul, tem algum. E como disse que o Sirius foi construído do zero, e a África, por enquanto, está há mais de 10 anos a tentar definir a estratégia para a construção de um síncrotron, que lições é que vocês aprenderam que gostariam de partilhar connosco? Estou a falar, neste caso, a África em concreto. É uma excelente pergunta. Deixa eu mudar aqui na tela para cá. O Sirius foi construído graças a realmente uma decisão nacional de vamos todos investir juntos em um projeto e vamos começar do zero, formar pessoas jovens para que elas possam trabalhar e criar as novas gerações. Eu acho que a primeira lição é que tem que acreditar que é possível. Há uma resistência muito grande dessas comunidades, normalmente, das nossas comunidades. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Que não, é um projeto muito complicado, é muito caro, não vai dar certo, a gente não tem conhecimento. Normalmente, a lição mostra que invista nos jovens. Os jovens são corajosos. Eles vão, às vezes, sem saber que não é possível, eles fazem, né? Então, isso foi uma aposta muito grande nos anos 80, de que pegaram alguns jovens que não sabiam absolutamente nada. É óbvio que disso resultou uma comunidade, resultou uma tecnologia, né? Então, nós tivemos pessoas que foram absolutamente essenciais para a criação do Sirius, né? Então, desde o ponto... quer dizer, quando começou o VX, né, que era o nosso primeiro síncrotron, né, o professor Ricardo Rodrigues, que era o nosso polymath aqui brasileiro e que foi essencial, obviamente, para criar toda essa área, né? E ele formou muita gente, mas ele formou... Todos foram jovens que realmente saíram como ele, inclusive, passaram no primeiro momento em que se decidiu fazer um projeto, eles foram para um outro síncrotron no mundo, aprenderam algumas dessas tecnologias, voltaram para o Brasil, ensinaram outras pessoas e fomos fazendo. Então, eu acho que a primeira lição que foi aprendida aqui, que realmente tem que todo mundo acreditar e fazer, é possível, né? Sobretudo com os jovens. Se pegar as pessoas muito experientes, em geral, elas sabem das dificuldades e vai ser mais difícil começar com elas, né? Eu me incluo nelas, às vezes, também, já a essa altura. Mas foi graças a justamente essa coragem no início que também foi possível ter a coragem para fazer o segundo, porque o primeiro ele teve uma componente importante que foi vamos fazer algo que nem tem comunidade no Brasil. Nós nem temos a comunidade, vamos começar do zero, vamos criar o síncrotron, vamos criar a comunidade e vamos criar inclusive a forma de administração, porque até isso foi criado, né? Porque não foi de uma universidade, né? que fez.
quando esse primeiro síncrotron foi criado, o objetivo era muito mais estabelecer essa comunidade, estabelecer a possibilidade da tecnologia, mas ele não tinha competitividade necessariamente internacional quando ele foi criado. No segundo, aí foi uma exigência, inclusive, do governo federal. Tem que ser um dos melhores do mundo, tem que ser feito com a indústria nacional. Se a gente soubesse na época quão importante isso era, isso foi para o projeto, talvez teria sido feito mais no primeiro. É que também a capacidade de industrialização do Brasil naquela época era diferente, né? E tem que ser, obviamente, claro para todo mundo que não é um instrumento para alguns pesquisadores, mas é para uma comunidade de milhares de pessoas. Então, porque, de fato, assim, quando você fala num investimento dessa ordem, né, a parte da comunidade que não entende muito bem vai falar, nossa, mas nós vamos investir milhões, centenas de milhões de dólares para um projeto para meia dúzia de pessoas. Não é. Tem que ficar muito claro de cara que quando você começa a funcionar, nós estamos falando em milhares de beneficiários. Só nessa chamada agora, né, quando a gente fala dessas... a gente espera agora, esse ano, atender cerca de 300 propostas. Vamos dizer, né? Cada proposta envolve 5 pesquisadores, normalmente 1 ou 2 que estão fazendo mestrado, doutorado. Né? Então nós já estamos falando aí, no início de operação, uma influência direta em 1.500, 2.000 pessoas, né? Sem contar todas as pessoas que foram influenciadas nas empresas que construíram e que aprenderam tecnologias que não tinham antes, né? Então, eu acho que o discurso é muito importante para você convencer as pessoas. Esses discursos são alinhar esses discursos e todo mundo trabalhar em cima de uma narrativa de que é possível, nós vamos envolver um monte de gente, vai ver ganhos muito maiores do que só a ciência. Isso é a forma de você unir todo mundo em torno de um projeto. Eu acho que esses aprendizados aí foram muito importantes. Se a gente não tivesse isso, acho que não... mesmo que o primeiro tivesse sido possível, o segundo teria sido muito difícil, porque o investimento é enorme. Mas acho que a lição mostra que vale a pena, realmente. Fala, Conceição. Vocês, obviamente, como isto tem interesse internacional, vocês têm um sistema de acolhimento para os estrangeiros. Por exemplo, eu estou a falar, eu trabalhei no CERN, não é? Uhum. Eu ia de Portugal para o CERN. Às vezes, quer dizer, Portugal, nem todos os países convém construir um acelerador, obviamente, temos que juntar esforços. Mas há lá um sistema de acolhimento. Vocês também têm esse sistema de acolhimento montado para investigadores que vêm do exterior, do Brasil, Sim. para estarem... Sim. Não só do exterior, mas assim, nós temos... os experimentos, eles podem durar de um dia ou pode durar a semana toda. Então, os pesquisadores que vêm para cá, nós temos um alojamento, um pequeno hotel, onde as pessoas ficam hospedadas aqui, as equipes ficam, porque os experimentos rodam 24 horas por dia, e 6 dias por semana. Então, as equipes têm que vir pelo menos 3, 4 pessoas, enquanto um está fazendo experimento, outros estão dormindo e analisando dados. Então, isso tem que ser feito realmente. O hotel é grudado no síncrotron, né? Nós até precisamos melhorar esse sistema, o nosso sistema, mas temos. E, inclusive, é importante ressaltar que para todos os pesquisadores da América Latina, qualquer proposta enviada da América Latina hoje, nós financiamos a vinda de pelo menos 2 membros da equipe e a estadia também. Então, a gente financia passagem e estadia de pelo menos 2 membros das equipes que tiverem propostas aprovadas, né, para os membros da América Latina. E com acordos futuros com outros países, tenho certeza que a gente vai conseguir, como a gente fez com o LAMP, que vai ser muito importante para nós, poder também financiar a vinda de outros países associados, porque a gente sabe que o custo de isso também foi uma lição importante, você perguntou, Sônia. Quando você coloca um projeto desse porte, né, a última coisa que você quer é que as pessoas que vão ser beneficiadas por ele não venham, porque assim, você gastou bilhões e no fim, por causa de alguns milhares de reais, de dólares para fazer uma viagem, você não vai ter os experimentos. Então, não é um custo muito alto e a gente inclui isso hoje no budget do projeto, ou seja, ter o financiamento. A gente só não financia todos, porque é uma política também, o grupo tem que procurar algum financiamento, né? Mas isso é fundamental, você ter uma política de financiamento de quem vai fazer os experimentos. Às vezes são alunos que não têm como conseguir esse financiamento, ou são grupos de pesquisa que estão em lugares que não têm como agências de financiamento que consigam rapidamente responder a um processo para financiamento de viagem, né? Então, isso é muito importante para países. Nos Estados Unidos, não tem tanta importância, todo mundo tem budget para viajar, né?
mas aqui no Brasil isso foi absolutamente essencial para nós. Me corrija se estiver errado, mas eu acho que esse alojamento é usado pelos professores de ensino médio também, quando eles vêm Também. A gente usa, na verdade, para qualquer evento. Ele é bem disputado, né? Porque agora, sobretudo, começando os experimentos, o lugar é limitado, né? Nós já temos um planejamento de fazer um outro alojamento melhor e maior, né? Mas isso ainda depende também de financiamento. Mas sim, a gente usa, inclusive, para pesquisadores que vêm, às vezes, com colaboração, também podem ficar aqui nas escolas. A gente tem um programa de bolsas de verão, que é um programa muito intenso, que os alunos de graduação passam 2 meses, os 2 primeiros meses do ano, e eles fazem um projeto aqui com os pesquisadores, né? A gente, ultimamente, tem feito, inclusive, projetos que sejam múltiplos orientadores dentro de um mesmo tema, né? Então, o problema é um só, vários alunos com vários orientadores trabalham para resolver um mesmo problema, né? Então, eles gastam esses 2 meses aprendendo como usar o síncrotron e outros laboratórios do CEREPEM, né? E eles ficam nesses alojamentos também, né? Às vezes a gente não... Teve alguns anos que não deu muito certo, porque eles bagunçaram demais aqui, mas, em geral, a gente usa o nosso alojamento para múltiplas coisas. Esse programa para estudantes, outro programa poderia, em princípio, ser aberto para outros países, né? Seria muito... Esse programa de fato, a gente recebe, a gente privilegia a América Latina, né? A gente tem os estudantes de toda a América Latina, mas já teve de outros países. Em geral, a gente mantém mais focado na América Latina, porque é onde tem, porque outros países têm oportunidades semelhantes em outros síncrotrons, né? Mas ele é assim, aberto. Realmente a gente tem uma abertura muito grande dentro da América Latina. Eu acredito que a gente deveria fazer um esforço agora também para ter com outros países, com outras regiões. Eu acho que a África agora também entrando mais firme nesse projeto vai ser muito importante também, que a gente tenha um papel de ajudar no treinamento e colaborar. Tem muitos problemas interessantes que a gente sabe que vêm da região, né? Que poderiam estar usando. Uma coisa a desenvolver é as linhas aéreas entre a África e o Brasil, que é para não ter toda a gente passar por Lisboa ou por Madrid para chegar a Campinas. Não é? Pois é. Ir diretamente de Cabo Verde para Campinas ou de Luanda para Campinas é muito mais atrativo do que dar a volta de Fernando Magalhães para lá chegar. De fato. Tomara que isso melhore, né? Tem um voo direto de Portugal para Campinas. Sim. Não, mas não é de Portugal que interessa da África. Interessa da África. Aí é que há uma grande falha. Este ano foi para ir para Cabo Verde, os brasileiros tinham que vir a Lisboa, não é? Não tem claro. jeito. Como havia antes, mas a TAP não. Acho que isso está um pouco além das capacidades do síncrotron. Não, isso não. A gente pode torcer juntos para que melhore. Acho que com melhora da economia do país, eu tenho a impressão, e melhora das relações internacionais, acho que o país sofreu muito com as suas relações internacionais. Agora, com a melhoria de relações internacionais, eu tenho a impressão que isso deve naturalmente vir. Vamos torcer por isso. Vamos torcer. Ok. Permitam-me só uma intervenção de visita final. Ok. O professor elencou aqui vários pontos que eu acho que é possível haver colaboração entre a União dos Físicos e o Sirius, porque não nos esqueçamos que o Brasil faz parte da comunidade CPLP e às vezes muitos investigadores não abraçam novas áreas por causa do constrangimento linguístico, e havendo essa liberdade, resolvendo as questões de viagens que a professora Conceição diz, quem sabe poderemos aqui arranjar pontos de colaboração para a capacitação dos africanos, já pensando no próximo Light Source, que alguns já de ser aqui em África. Mas pronto, é algo que gostaria, enquanto oportuno, que discutíssemos isso e trouxéssemos também outros stakeholders para cima da mesa. Obrigada. Perfeito, podem contar conosco. Muito bem. Então, em nome da União dos Físicos para a Língua Portuguesa, quero agradecer novamente o Harry pela palestra muito, muito interessante. Tenho certeza que isso vai render frutos. E agradecer também os presentes, pedir desculpas pelas interrupções, mas enfim... isso está gravado e vai estar disponibilizado no canal de YouTube da União. Então, muito obrigado a todos, a todas. Até logo.
Até logo. Obrigado. Obrigada. Até logo. Excelente. Vai, Secasa. Vai. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.